Olá, tudo bem? Aqui é o professor Rogério Bassi. No vídeo de hoje, eu responderei aqui uma questão de uma inscrita no nosso canal, Francisca Oliveira. Ela me enviou uma questão e pediu que eu a ajudasse na resolução, tá? Talvez essa resolução também possa te ajudar. É um exercício que fala sobre custos, ok? Eu vou estar compartilhando a tela do meu computador para a gente ler aqui juntos o enunciado e eu vou estar resolvendo essa questão, tá certo? Lembrando que eu vou estar abordando nessa questão alguns conceitos importantes, ok? Então vamos lá. Então está aqui o enunciado da questão da Francisca, tá? Então ela pediu aqui, professor, por favor, resolva essa questão. Então vamos lá. A indústria de capas de chuvas gotinhas apresentou seus gastos referente à produção de 400 capas de chuvas, tá? Então, veja, é uma indústria, ela está fabricando 400 capas de chuvas. Então, veja que a produção dela refere-se a 400 capas. E ela está dizendo, olha, nós gastamos para produzir 400 capas o seguinte. Então, ela vem com os gastos, tá? Então, aqui é importante a gente entender que ela está falando que é uma indústria, então tem produção. Se tem produção, obviamente a gente vai ter que trabalhar com a questão de custo. Quanto custa para eu fabricar o meu produto? Ela mostra que os gastos, então ela não falou que tipo de gastos são esses, né? Nós é que vamos ter que ler os gastos e classificá-los. Rogério, mas tem diferença de gastos ou entre gastos? Sim, tá? Então, o primeiro conceito que eu quero abordar aqui com vocês, tá? É exatamente esse. Quais são os gastos que nós temos? Então, veja, nós temos alguns tipos de gastos. Por exemplo, investimento é um tipo de gasto, tá certo? A partir do momento em que eu começo a usar o meu investimento, ele pode tomar alguns caminhos. O primeiro caminho, esse investimento, quando eu começo a usá-lo, tá? Então, veja, quando eu começo a usar o investimento, ele começa a ter outros caminhos. Um desses caminhos são as despesas, tá? Eu vou explicar cada um desses caminhos. Um outro caminho são os custos. Legal? Então, vê que já começa a mudar. Então, não é que tudo é igual, não, tá? Tem os seus conceitos. Então, é muito importante a gente entender isso, ok? Um outro caminho são as perdas, tá? Essas perdas, eu vou segregá-la aqui em dois tipos de perdas. Eu vou chamar assim de perdas conhecidas e perdas desconhecidas. Legal? Desconhecida aqui, ó, vou colocar entre aspas, que eu vou estar explicando. É só para você entender melhor o conceito. Então, vamos lá. Gasto, investimento. Quando é que o gasto ele é um investimento? Vamos dar um exemplo aqui para vocês, tá? É quando eu troco algum recurso da empresa por um outro tipo de recurso, tá? Geralmente, essa troca, ela ocorre por quê? Porque esse meu novo recurso, ele tem como finalidade o quê? Uma geração de benefícios econômicos futuros, uma geração de lucro. Então, aí vem aquele conceito, né? Poxa, Rogério, é meio que óbvio isso que você está falando, porque quando eu faço um investimento, eu invisto em alguma coisa visando o quê? Lucro. Perfeito. Tá? Contabilmente é a mesma coisa. A empresa ela faz um investimento, legal? Esse investimento, ele, à medida que ele vai sendo utilizado, ele visa única e exclusivamente retorno, ele visa lucro, ele visa benefícios econômicos futuros, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui de um tipo de investimento, tá?
Então, vamos imaginar que a nossa empresa ela compra matéria-prima para fabricar capas de chuva. Então, quando eu compro a matéria-prima, essa matéria-prima, quando chega na minha empresa, ela é estocada. Então, veja, eu troquei um recurso dinheiro, vamos dar um exemplo que eu comprei à vista, então eu troquei um recurso dinheiro com outro recurso, que são as matérias-primas. Então, o que a minha empresa fez nesse momento? Ela fez um investimento, ok? Eu investi, eu troquei dinheiro por estoque. Esse investimento que eu trouxe, que é o estoque de matéria-prima, foi um bom ou um mau investimento? Depende. Eu só vou conseguir mensurar isso a partir do momento que eu utilizar esse estoque. Porque se eu não utilizar, diga-se assim, a princípio que, poxa, você compra matéria-prima e não usa, dependendo da matéria-prima, você pode perder na prateleira, tá? Principalmente se for algum tipo de matéria-prima perecível, ok? Agora, vamos supor que a nossa fábrica solicita matéria-prima para colocar nas máquinas. Então, ela vai começar um processo produtivo. Esse é o momento em que a gente está usando o investimento, tá? Quando a fábrica solicita a matéria-prima para colocar nas máquinas, é aí que eu tenho que enxergar, poxa, esse investimento está sendo usado. Se nós vamos fazer um bom uso ou um mau uso, isso a gente ainda não sabe, mas que eu estou usando, isso é fato. Esse é o momento em que o investimento ele começa a tomar um outro caminho. Se eu estou usando esse investimento que eu fiz anteriormente, que é a compra da matéria-prima, tá, na fábrica, na minha produção, ele passa a ter uma classificação de custo. Então, custo são todos os gastos que a empresa tem e que estão relacionados com o quê? Com a minha produção, tá? Com a minha fábrica. Então, veja, custo está atrelado à produção. Fábrica. Maravilha? Então, eu tenho que separar o que é fábrica e o que é administração, tá? Quando eu digo administração, pensa sempre assim, o pessoal do escritório, lá dentro tem quem? O pessoal do administrativo, do financeiro, do contábil, do jurídico, do TI, do comercial, de compras, o RH, toda a galera do ar-condicionado, tá certo? Então, esse pessoal é despesa. Chão de fábrica é custo, tá bom? E quando eu digo chão de fábrica, gente, não é só indústria, não, tá? O comércio também tem seus respectivos custos, aqueles custos que estão relacionados às mercadorias. Uma prestadora de serviço também tem seus custos, os custos relacionados à produção do serviço, tá? Então, vou dar um exemplo aqui de serviço, para desmistificar que custo só é indústria. Não, custo existe em todos os setores, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui de um prestador de serviço. Uma faculdade, tá? A faculdade, ela tem seus gastos. Maravilha? Vamos dar um exemplo de um gasto. O salário dos professores de uma faculdade é um gasto, tá? Ela investe na contratação de um professor e a partir do momento que ela começa a usar a mão de obra desse professor, esse investimento ele passa a ter um caminho. Que caminho? Eu vou classificar como despesa, custo ou perda. É só a gente identificar o que um professor faz numa faculdade. Poxa, ele é o cara que produz o serviço que a faculdade se dispôs a vender para o mercado. Ele que entrega o serviço. Ele que entrega aquele produto intangível aos alunos. Então, ele está no chão de fábrica. Então, sala de aula, eu costumo dizer, é chão de fábrica. Então, é custo. Legal? Rogério, e despesa? Quando é que rola despesa? Despesas rolam quando? Quando aquele investimento que eu fiz, a partir do momento que eu começo a utilizá-lo, ele é usado na nossa área administrativa. Então, despesas, ela tem uma ligação direta com a área administrativa. Lembrando que essa área administrativa é o pessoal do escritório, vamos chamar assim, tá? Na minha época a gente chamava o pessoal do escritório. Você trabalha na produção, você trabalha no escritório, tá? Então, administrativa.
Lembrando que aqui dentro você tem a administração, financeiro, contábil, RH, TI, jurídico, perfeito? Então, vamos dar um exemplo de uma despesa. O salário do contador. A partir do momento que você está usando a mão de obra desse contador, quando ele está fazendo lá os lançamentos, as análises, fechando o balanço, você está usando, tá? Esse uso, ele toma um caminho chamado despesas. Por quê? Porque o contador, ele não está na produção, tá? Então, veja, o contador dessa indústria aqui que fabrica capa de chuva, ele não está na máquina fabricando capa de chuva, mas ele trabalha lá dentro, tá? É importante a função dele lá dentro. E a função dele está atrelada à área administrativa. Então, o que eu gasto com o uso do serviço desse contador, eu classifico como despesa. Aquele exemplo que eu dei na faculdade, né? Eu citei o professor como custo. Vamos dar um exemplo de uma despesa. Tá? Por exemplo, o coordenador do curso. O coordenador, ele dá suporte para a área operacional, mas ele não é a área operacional. Então, o salário do coordenador é uma despesa. Tá? Não é o coordenador que está entregando o serviço ou o produto final para o cliente, mas ele dá um suporte. Outro exemplo de despesa na faculdade, a secretaria. Então, as pessoas que trabalham na secretaria, né, de uma faculdade, eles não estão diretamente ligados com a entrega do serviço aula, tá? Mas eles dão suporte para que aquilo aconteça. Então, eles são despesas. Perfeito? E perdas, Rogério? Quando é que eu classifico perda? E você dividiu dois tipos de perda, conhecidas e desconhecidas. O que quer dizer esse negócio de perda conhecida e desconhecida? As perdas conhecidas são aquelas perdas que fazem parte do processo produtivo, tá? São perdas que fazem parte do processo. Existem processos produtivos que eu tenho perda natural, faz parte, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Eu fabrico a própria capa de chuva, tá? Vamos dar um exemplo aqui dessa indústria. Quando eu vou fabricar a capa de chuva, eu tenho a matéria-prima da capa de chuva, que de repente é um plástico, um PVC, tá? Eu compro esse plástico, esse PVC, em rolo, igual tecido. Legal? E aí a minha produção, ela desenrola esse PVC, coloca os moldes das capas para cortar, né? Para esse PVC começar a tomar forma de capa, né? Ter os braços da capa, né? Enfim. E você concorda que sobram algumas rebarbas de PVC? Então, essas rebarbas, elas são consideradas como perdas conhecidas, porque fazem parte do processo. Dificilmente eu vou comprar as capas já devidamente cortadas. Pode até acontecer isso, alguém que já faça isso e me venda cortada. Mas vamos supor que eu compre o rolo, né, e eu tenho que cortar. Então, aí eu tenho algumas rebarbas de PVC. Isso é uma perda, porque eu não vou conseguir tirar a capa de uma rebarbinha, tá certo? Essa rebarba, eu paguei por ela, porque eu pago pelo rolo. Maravilha? Esse é um tipo de perda que a gente chama conhecida, faz parte do processo. Então, quando a gente tem perda conhecida, que faz parte do processo, ela acaba sendo classificada como custo. Tá? Eu incorporo essa perda conhecida ao custo de fabricação. Maravilha? Maravilha. Eu também posso usar essa perda conhecida como, de repente, transformá-la em um subproduto, que é a sucata. Eu posso vender essa sucata, tá? Mas, independente de eu vender como sucata, ela tem um custo. Legal? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: qualquer tipo de perda que faça parte do processo, que é conhecido, é custo. Maravilha? Independente de você aproveitar essa perda, essas rebarbas para vender como sucata ou descartá-la, é custo. Outro exemplo de perda conhecida:
fabricação de perfume, né? Então, a gente usa como matéria-prima, uma das, né, o álcool, ok? Durante o processo produtivo do perfume, o álcool, naturalmente, ele sofre um processo de evaporação, né? Deixa um frasco de álcool aberto, você vai ver que com o tempo vai diminuindo aquilo, porque ele vai sofrendo naturalmente um processo de evaporação. Então, veja, é algo que eu conheço, eu já sei que tem, né? Então, eu tenho que calcular, né? Quanto de álcool evapora no meu processo produtivo. Veja que é uma perda que faz parte do processo. Não tem como eu eliminar a evaporação do álcool, porque é algo meio que natural, ok? Eu posso ter recursos para minimizar essa evaporação, mas faz parte do processo. Custo, legal? E as perdas desconhecidas? São aquelas que não fazem parte do processo. Não fazem parte do processo. É o que a gente também conhece como desperdício, tá? Desperdício, isso aqui é perda mesmo, é rasgar dinheiro, tá? Essa perda conhecida, que faz parte do processo, ele passa a ser custo, tá? Vamos dar um exemplo de perda desconhecida. Aquele exemplo da capa de chuva, compramos o rolo de PVC. Na hora que a gente puxou ali o rolo de PVC para colocar os moldes e cortar no formato de capa, de repente o meu funcionário ele colocou o molde de um lado errado e nós perdemos PVC. Veja, foi um erro na hora de colocar o molde na posição certa. Então não fazia parte errar na hora de cortar o molde. Então isso é perda, tá? É algo que eu vou descartar. Eu não posso colocar essa perda no custo do meu produto. A gente sempre imagina o seguinte: o meu cliente que vai comprar essa capa tem culpa que nós erramos na hora de cortar esse PVC? Não, tá? O exemplo do perfume. O nosso funcionário ele tem ali um galão de algo que ele coloca nas máquinas para fabricar o perfume. Se esse nosso funcionário, de repente, esbarra naquele galão de álcool, ele tomba na nossa produção e rola pelo chão, veja, é uma perda que não faz parte do processo. Não faz parte do processo produtivo eu jogar álcool no chão. Legal? Então, esse tipo de perda que eu classifico como desconhecida, eu quero dizer que ela não faz parte do processo. É uma perda, tá? Vai direto para o seu resultado, tá? Rasguei nota de 100. A mesma coisa uma padaria. Quando o padeiro ele está fazendo a fornada lá de pãozinho, de bolo, o que for, e essa fornada queima, eu não vou conseguir vender aquele pão queimado. Então, uma perda. Veja, não faz parte do processo eu queimar o pão. Maravilha? Então, esses são alguns conceitos de gastos, tá? Veja que, para resolver essa questão, eu já tenho que ter esses conceitos, né, na minha cabeça, porque eu consigo desenvolver o exercício de uma forma muito mais rápida, tá? Por isso que quem me acompanha, vê minhas aulas, percebe isso. Eu não vou responder só o exercício do jeito que está no enunciado aqui, para você marcar qual alternativa está certa. Não é essa a minha função, tá? Minha função é te mostrar os conceitos, né? Você digerir isso, entender a ferramenta, porque aí sim, gente, quando você se depara com uma questão e você tem os conceitos, você acaba desenrolando essa questão tranquilamente. O inverso não é verdadeiro. Eu só resolver a questão para você chegar no resultado. Se chegar uma questão que o professor, de repente, mudou a cor da fonte aqui, você vai falar para mim, puta, eu não consigo resolver, Rogério, eu nunca vi isso, tá? E se a gente der 100 exercícios e eles tiverem alguma coisinha diferente, você vai travar. Então, o meu propósito é que você entenda o conceito. É mais fácil você aprender o conceito, porque exercícios, eles vão surgir de formas diferentes, tá?
Então, vamos imaginar, o seu professor pode te dar um exercício do jeito que a Francisca me apresentou. Eu, Rogério, eu posso te dar um enunciado diferente do dela. Você que é concurseiro, se você está fazendo uma prova da ESAF, a ESAF tem um perfil de questão, perfil de uma forma de montar o enunciado das questões, tá certo? A FGV tem um outro modelo, Polícia Federal tem outro modelo, tá? Então, eu vou ficar estudando o modelo das bancas ou eu estudo e entendo o conceito? Porque qualquer tipo de questão, qualquer tipo de enunciado que cair no meu colo, eu vou ter condições de resolver. Perfeito? Então, essa é a primeira parte dessa aula, tá? Eu sei que muita gente está ansiosa. Pô, qual que é o resultado? Calma, né? Ninguém tem pressa. O importante é investir o tempo em entender esse conceito. Maravilha? Então, aqui eu falei de uma forma sintética, né, bastante resumida, esses conceitos de gasto para você entender o que é custo, o que é despesa, o que é perda. Maravilha? Agora nós vamos ler, continuar lendo o exercício e classificar, tá? Ver como fica mais fácil. Veja só, qual que é a nossa missão? Se o cara está falando em produção, produção tem tudo a ver com custo. Maravilha? Então, eu vou ter que ler os gastos que ele relacionou aqui no enunciado e classificá-los, se é custo ou despesa. Então, veja só, vou abrir aqui uma coluna de custos e uma coluna de despesas. A gente já sabe o que é cada um delas, ó. Custo é produção, despesa, administração. Então, veja só, aluguel de fábrica. Falou fábrica, você já sabe que é produção. Se é produção, custo. Então, veja só, o aluguel de fábrica vai vir aqui, ó, na coluna de custo. Qual o valor? 2.500. Legal? Então, esse aqui já foi, ó. Mão de obra de fábrica. Veja que o enunciado, ele já te dá uma colher de chá, ele fala, ó, fábrica, né? Aqui pode aparecer mão de obra direta. Mão de obra direta é sinônimo de mão de obra de fábrica. Então, se falou fábrica, é custo. Então, veja só, mão de obra direta. Qual o valor? 3.000. Então, isso aqui também já foi, ó. Próxima, despesas administrativas. Olha só, se são gastos com administração, logo são despesas. E o enunciado ele já te entregou de lambuja. Ele já falou despesas administrativas. Então, não tem nada a ver com custo. Ele vem para cá, ó. Despesas ADM. Quanto eu gastei aqui de despesas administrativas? 2.000. Legal? Próxima, despesas de vendas. Veja, vendas é o comercial. Onde é que fica o comercial? Pô, Rogério, fica na administração. Logo, é uma despesa. Veja que o enunciado também já classificou para você, ó. Então, você vem aqui, despesas comerciais. Mas a gente não depende do enunciado, a gente tem que entender o conceito, ó. R$ 1.000. Legal? Próximo, custos diversos. Então, veja, se ele falou custo, você já sabe que são gastos diversos, né? Isso aqui pode ser material auxiliar na sua produção, né? Outros custos que ele classificou como diversos. Mas veja, ele deu a nomenclatura de custo. Então, se é custo, está atrelado à sua produção, sua fábrica. Então, vamos colocar aqui do lado de custos diversos. Qual o valor? 1.500. Olha como fica fácil a classificação quando a gente entende, ó, esses conceitos que eu abordei no começo dessa aula. Tá? E melhor, sem decorar nada. Só a gente entender que produção, fábrica é custo, administração é despesa. Legal? Consumo de matéria-prima. Veja, aqui ele deu, ó, consumo. Consumo é uso. Estou consumindo. Diferente, se estivesse aqui no lugar de consumo, tivesse assim, compra de matéria-prima. Compra de matéria-prima, não necessariamente
é aquilo que eu usei. Eu posso ter comprado 10 de matéria-prima e não ter usado na fabricação 10 de matéria-prima. Eu posso ter usado menos. Então, muito importante, isso aqui, ó, quando você usa, consumo é uso. Então, aqui ele já está dando quanto você usou de matéria-prima, tá? Muito cuidado se o enunciado aqui tivesse assim, ó, compras. Compras é quanto eu estou trazendo de matéria-prima para o meu estoque. O consumo é quanto desse estoque eu usei para produzir, tá? Então, se tivesse aqui como compra de matéria-prima, o enunciado também teria que me dizer quanto dessa matéria-prima eu usei, tá certo? Quanto eu usei dessa matéria-prima? Porque é o uso que importa para a gente na hora de calcular custo, perfeito? Então, ficou a dica aqui, ó. Como ele falou que é consumo, matéria-prima, obviamente isso é produção. Eu uso matéria-prima na máquina, máquina que fabrica a capa de chuva. Logo, isso é custo. Então, veja, matéria-prima consumida vem para a coluna de custo, 5.000. Legal? Então, veja, até aqui foram os gastos e nós classificamos o que é custo e o que é despesa. Maravilha? Caso a empresa venda 350 capas, qual é o seu CPV? Veja, o que é o CPV? É o custo do produto vendido. Tá? Então, eu preciso saber quanto custou para a nossa empresa a venda de 350 capas. Perfeito? Para isso, eu preciso saber quanto custou cada capa. Por quê, Rogério? Veja, esses gastos que nós classificamos aqui, ó, são gastos para a produção de 400 capas. E eu não vendi 400. Eu vendi 350. Se eu tivesse vendido as 400, 100% do que eu produzi, o custo do produto vendido seria o quê? A somatória desses gastos. Mas isso não aconteceu. Eu vendi parte da minha produção. Então, eu tenho que calcular quanto custou cada capa que eu fabriquei. Como é que eu faço isso? Simples, é só a gente somar qual foi o gasto, tá? Veja, aqui esses custos são para 400 capas, ó. Ó o enunciado, aqui logo no começo, né? Ó, veja, apresentou gastos para a produção de 400 capas. Então, todos esses valores aqui que nós classificamos, eles estão atrelados a 400 capas de chuva. Então, vamos lá. Se a gente somar isso aqui, 2.500, 3.500, 5.500, 6, 7, com 5, 12.000 reais. Então, veja, o custo de produção para 400 capas foi de 12.000 reais. Quanto custou cada capa? É só dividir 12.000 por 400. Nós chegaremos aqui num custo unitário de 12.000 dividido por 400 de 30 reais. Legal? É isso mesmo, né? 12 por 4, 3. 12.400 divide 30 reais. Então, veja, cada capa custou para a nossa empresa 30 reais. Maravilha. Agora vamos calcular o CPV. CPV está atrelado ao quê? Custo do produto vendido. Então, se ele está falando que é vendido, quantas capas nós vendemos? 350 capas. Se você sabe o custo de uma capa, para 350 é só fazer a multiplicação. Então, se a gente multiplicar essas 350 capas por 30 reais, o nosso CPV vai ser de 10.500 reais. Maravilha? Então, veja. Esse foi o custo do produto que eu vendi.
Obviamente, ele vai entrar no resultado do seu exercício, lá no seu DRE, tá? Esses 10.500 vai diminuir o seu lucro. Logo, você vai ter que vender essas 350 capas por um valor maior do que os 10.500, para você pensar em ter lucro, perfeito? Então, olha a importância da gente saber calcular custo. O custo, ele vai servir como uma referência para eu formar um preço de venda, né? Porque por quanto eu vou vender essa capa? Imagine se você não conseguisse enxergar que cada capa custou para você R$ 30 para fabricá-la. E aí você acha que, se eu vender por 25, 27, 28, eu vou estar ganhando dinheiro. Não cobre nem teu custo. Então, olha a importância da gente estudar custo, né? A gente conseguir saber quanto eu gasto para produzir. E esse valor vai servir de base para a gente estudar a formação de um preço de venda. Maravilha? Rogério, nós vendemos 350 capas, produzimos 400. E as 50? Veja, as 50 capas que sobraram, elas foram para o seu estoque. É o que a gente chama de estoque de produto acabado. O estoque de produto pronto, o estoque daquele produto que já está na prateleira. É só o cliente chegar, pedir, ele já leva. Produto pronto, tá? Que também tem seu respectivo valor. Legal? Como é que eu valorizo o estoque do produto acabado? Do mesmo jeito que a gente fez o CPV. É só ver quantas capas sobraram, quer dizer, aquelas que eu não vendi, foram 50. E eu multiplico pelo custo de cada uma, 30. Então, 50 vezes 30, eu chego em 1.500. Isso vai estar lá no meu balanço, no meu ativo, como estoque de produto acabado. Porque ele está pronto. Pronto para quê? Para venda. Legal? Agora, olha uma provinha dos 9. Soma seu CPV com o valor do seu estoque de acabado. Dá 12 mil, que foi exatamente quanto nós gastamos para produzir. Tá? Então, desses 12 mil, teve uma parte que eu já realizei, quer dizer, eu já vendi. A outra parte ainda está na minha prateleira. Então, aí cai numa outra questão, né? Que é a questão do giro de estoque. Quanto mais rápido eu girar meu estoque, quer dizer, quanto menor for o tempo entre produzir, vender e receber, tá? Melhor. Porque se o estoque fica muito tempo na prateleira, são gastos que a empresa teve e que ainda não vendeu, não trouxe a receita, ela não trouxe o benefício econômico futuro, tá? São gastos que estão guardados na prateleira. E isso não é bom para uma empresa, tá? Por isso que a gente também faz uma gestão de estoque. Claro, cada tipo, cada segmento de negócio tem um giro de estoque ideal, tá certo? Então, óbvio, tem empresa que, dependendo do segmento, tem um giro de estoque muito rápido. Tem outro segmento que o estoque já demora um pouco mais, tá? Mas a gente tem que fazer essa gestão. Legal? Então, veja, um exercício muito simples. Então, a resposta correta aqui, essa aqui, Francisca, 10.500 é o valor do nosso CPV. Tá bom? Então, veja, uma questão muito simples de resolver. Mas veja o quanto de conceito a gente trabalhou aqui. Tá? E essa é a minha ideia. Essa é a minha ideia. E não só chegar no resultado aqui sem marcar a alternativa correta e bola para frente. Não, não. Formação é conceito. Tá certo? Você tendo conceito, você consegue resolver qualquer problema. Maravilha? Você passa a ter uma referência. Fechou? Maravilha. Francisco, eu espero ter te ajudado aqui. E a você também, que de repente pegou esse vídeo, está estudando esse assunto aí na sua faculdade, está estudando isso aqui para um concurso. Espero ter te ajudado também. Tá bom? Compartilhe esse vídeo, né? Isso vai ajudar mais pessoas a terem essa dica, tá certo? E ajuda também o canal, né, o YouTube a entender que você gosta desse conteúdo, enfim. Legal? Desejo sucesso sempre a você.
nos vemos no próximo vídeo. Valeu!